lugar cheio de beleza e tranquilidade. Um jardim colorido onde o tempo parece ter estacionado. Em Petrópolis, na região serrana do Rio, floresceu a gastronomia de Dona Laura Góes, uma mulher octogenária, movida à energia que vem do fogão e do prazer de ter a família ao redor da mesa. O feijão, os ovos, sempre frescos e de gema bem colorida, além de outros ingredientes, vêm dos pequenos produtores da região. No livro A Cozinha da Alcobaça, Dona Laura mostra uma série de receitas de simplicidade requintada, que ela desenvolveu ao longo dos anos, quando ainda era chefe de fim de semana. Além das receitas, Dona Laura divide algumas dicas simples. Eu faço uma salada de beterraba imbatível. Eu colho a beterraba bem pequenininha e cozinho a beterraba e não jogo fora aquela água vermelha. Deixo a água toda secar na panela, igual a gente faz com arroz. A água seca. Assim eu não jogo fora nenhum açúcar, não perco nenhum açúcar. Aí ela fica docinha, deliciosa. Olha, e o que a senhora mistura na salada? O que eu gosto mais é com um molhozinho de mostarda. Mas a gente bota um azeitinho antes, cebola. Alguns pratos se tornaram fixos no cardápio por exigência dos clientes do restaurante, que funciona em uma pousada, como a feijoada dos sábados e o franguinho caipira com polenta frita. A casa onde funcionam a pousada e o restaurante da Dona Laura foi construída há quase 100 anos, mas a paixão pela cozinha não começou aqui. Começou bem longe, na pequena cidade de Houghton, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. A senhora se mudou para lá logo depois do casamento? Foi, logo depois. Eu casei por procuração. Meu marido estava estudando e eu fui encontrar com ele em Houghton. E chegando lá, começaram as experiências na cozinha? Começou a minha vida culinária. Porque lá, sozinha, né, sem empregada, eu tinha que experimentar. E foi ótimo. Também eu trabalhava sempre muito e cheguei lá, não tinha outra ocupação. Então me dediquei à cozinha. É bem diferente daqui, né? Não são... todas as medidas são diferentes. Até hoje eu uso essas medidas. Os cups. Tenho um forno em graus Fahrenheit. Essas minhas auxiliares aqui, todas já lidam bem com isso. Falam em cups, em graus Fahrenheit, e assim a gente toca a vida. E é uma cozinha muito precisa nas medidas, né? A senhora até fala no livro de uma receita de bolo. Tem uma parte da cozinha que é super medida. E outra parte que é do olho. Essa do olho eu não botei no livro. Porque como que eu vou explicar a receita que eu faço no olho? E tem um tipo de comida que é muito difícil fazer com medidas precisas. Quando se diz uma colher de salsa picadinha, isso para mim não existe. Tem alguma receita que a senhora aprendeu lá e faz até hoje? Ou deu uma adaptada brasileira? Muitas. Os brownies que eu faço são Betty Crocker. E muitas, as panquecas que têm assim uma saída louca, que são características do meu café da manhã, são exatamente as que eu fazia em Houghton. Receita americana? Receita americana com um xaropinho de maple. Da maple, aquela árvore, isso, que aliás a folha é símbolo da bandeira do Canadá. Isso. Do Canadá. A região de Houghton tinha muitos pés de maple, muitas árvores de maple. E eu comecei a fazer com um xarope de maple e aqui eu faço também. Aí quando a senhora voltou para o Brasil, é que passou a morar aqui e criou os filhos aqui nesta casa? Foi. Eu criei filhos aqui nessa região, aqui nessa casa. Eu fiz um coleginho ali depois do tênis, um coleginho que tinha só 3 salas, que eu digo que era PMG. Os aluninhos, isso. E uma amiga minha, que era minha sócia, vinha com uma Kombi cheia de crianças de Petrópolis. E eu também botei na escolinha todas as crianças daqui da região.
Aí a senhora criou 6 filhos aqui e mesmo assim arranjou tempo também para se dedicar à cozinha. Ora, mas os 6 filhos são um grande incentivo para a dedicação à cozinha. Quem cozinha precisa de um público. Eu criei meu público. Público sortudo. Olha, eu acho que eles gostam. E eles também cozinham, todos eles. Olha. E os netos também cozinham. Cozinha que traz lembranças, dá conforto e aguça os sentidos com temperos surpreendentes. Muito antes de se tornar uma tendência na França e no resto do mundo, a cuisine du terroir, em português cozinha regional, já era preservada aqui por Dona Laura. Ela também pode ser considerada uma das pioneiras do movimento slow food. O cenário, a conversa e a qualidade dos ingredientes contribuem para um daqueles almoços deliciosamente intermináveis. Este tipo de cozinha valoriza as matérias-primas, a procedência das verduras, dos legumes e dos temperos. No caso de Dona Laura, tudo vem direto da horta, nos fundos da propriedade em Petrópolis, que tem as dimensões de um campo de futebol. Dona Laura, até hoje, a senhora usa na cozinha o que é colhido aqui nessa horta? Como até hoje? Eu vou usar isso para sempre, enquanto estiver por aqui. Porque é uma coisa maravilhosa você ter tudo fresco aqui. Todo dia, tudo colhido no dia. Não só para as saladas, outras verduras como brócolis que a gente cozinha, espinafre, beterrabas. Eu uso tudo aqui. E a senhora disse que faz pudim de espinafre? Faço. Um pudinzinho de espinafre delicioso. Com ovos mexidos, um pouquinho de queijo. Faz no micro-ondas em 1 minuto. cada potinho. E a senhora também foi buscando aqui nessa região outros fornecedores, né? Eu quando vim para cá, já conhecia muitas pessoas, porque eu morei aqui quando meus filhos eram pequenos, morei aqui 14 anos. Então eu conhecia muita gente, e aí fui conhecendo cada vez mais. Descobri esse horto-mercado daqui, que não havia antigamente. Meus fornecedores do horto são grandes amigos. E o que a senhora descobriu aqui na região, né, para fornecer para a senhora as aves, a galinha, a codorna? Isso, tem um freguês de ovos e codornas, ovinhos de codorna, aqui no Bonfim. Fornecedor. Isso, ele vem, seu Carlinhos. Seu Carlinhos vem aqui e traz os ovinhos que os filhos dele descascam para mim. Então, descascar os ovinhos de codorna é um problema. E ele já traz os ovinhos todos descascados. Esse homem me fornece os ovinhos desde que eu abri a pousada. Ele tinha um carrinho bem nicha, agora tem um carro ótimo, ele progrediu e eu também. Foi ótimo. A gente fica amigo no fim. É uma vida. E cozinhar dessa forma, tendo os ingredientes, conhecendo a origem dos ingredientes, hoje é uma coisa que está muito na moda, né? Mas a senhora começou a fazer isso há muito tempo. Essa pousada já tem 20 anos, já estamos no 21º ano. E eu sempre cozinhei assim. Eu fui descobrindo cada vez mais gente, mais fornecedores. Os fornecedores daqui são ótimos. E é um outro prazer você cozinhar sabendo exatamente de onde vem aquilo, comprando direto do produtor. É verdade. Eu acho que quando eu for para São Paulo, e cozinho na casa da minha filha, não é a mesma coisa. Essa fartura das ervas frescas, tudo fresco e depois em abundância. Não é? Porque você vai à feira, você compra um raminho de cada coisa. E aqui eu tenho um ramão do que eu quiser. Colho aqui na horta. Todas as ervas sou eu que planto. Daqui a pouco, mais segredos da cozinha de Dona Laura Góes. Na cozinha de Dona Laura é impossível não ter curiosidade e descobrir o que as panelas guardam.
cardápio tem aviso. Quem manda é a dona Laura. Por que a senhora diz que o seu cardápio é imexível? Não é por minha vontade, não. É pela vontade dos clientes. Eles não deixam eu mexer no cardápio. Se eu quiser fazer uma coisa extra, eu tenho que botar naquele quadro que tem ali na entrada, escrever e ser extra do dia. Porque para botar no cardápio eu não uso. Se eu botar, não posso mais tirar. Eles não deixam eu mexer no cardápio. Querem comer sempre as mesmas coisas, do mesmo jeitinho que foi feito antes. E essa receita que a gente vai aprender faz parte dos pratos Faz parte do imexível. Qual é? Conta pra gente. É um camarão à baiana, com coco, dendê, coentro, uma pimentinha. Vamos lá então. Qual seria o primeiro passo do camarão? Olha, eu não uso azeite de oliveira com dendê, que eu acho que interfere o gosto, sabe? Vou tostar a cebola nesse óleo. Essa panelinha é própria para uma porção. Porque camarão a gente faz e serve na hora. Não guarda nem faz com antecedência. A gente não está no litoral aqui, mas a gente está perto, né? Petrópolis é... 80 quilômetros. Basta, sabe o quê? Ele mudar de cor. Mudar de cor não, de consistência. São minutos, né? Uns 2, 3 minutos, né? Não é muito tempo, não. Olha, você tá vendo? O camarão já tá bom. Aqui, ó. Tostadinha a cebola é uma boa. Eu provo o sal antes. Muitas pessoas gostam do camarão sem o dendê, sabe? Pessoas têm medo de dendê às vezes. Medo que faça mal. Agora o leite de coco. Pronto, é só isso. Boto um pimentão picadinho, mas não esse todo. Só para dar um crocantezinho. Isso eu sirvo com arroz branco e farofa de dendê. Farofa amarela. E para a sobremesa, o famoso bolo de chocolate da dona Laura. A massa que era de um biscoito, eu uso para ser o fundo de uma torta. E é uma sobremesa muito rápida e fácil. Você vai ver. A única receita que tem medida em quilos, gramas, é essa. Porque manteiga é facílimo. Um tijolinho de manteiga tem 200 gramas. Então aqui tem... A manteiga não pode ser gelada. Tem que ser manteiga molezinha. Temperatura ambiente depende do ambiente. Porque aqui quando faz um frião, eu tenho que botar no micro-ondas para ela ficar molinha. Mas tira da geladeira, deixa um pouco. É molezinha, tem que ser molezinha. Ela tá mole, ela tá no ponto para fazer o doce. Agora vejam, isso é receita de medidas exatas. Tudo é medido com esses copos que vocês estão vendo. Essa minha receita, ela já é dupla. Numa casa de pessoa normal, metade dela é suficiente. Isso é meio cup. Eu vou botar 3 meios cups, quer dizer, 1,5 cup de açúcar. O cup tem mais ou menos quantos gramas? Mais ou menos 250. Mas esse é meio, né? Então tem cerca de 100 gramas. Esse é meio, mais ou menos, mais de 100. Aqui a gente tem farinha de trigo, né? Açúcar, farinha, chocolate em pó. Chocolate, não é cacau, não. Não tem mistério, vocês estão vendo? O segredo dessa receita é só a temperatura de forno. Tem que ser muito forte, temperatura muito alta, pouco tempo. Se isso ficar muito tempo no forno, vai ficar seco, fica ruim. Aí a pessoa pensa que eu não ensinei direito a receita, mas não é. Olha, aqui eu vou botar 6 gemas e as claras eu guardo para fazer suspiros, que é uma coisa que a gente faz muito e tem muita saída. Suspiros com uma casquinha de limão. Eu tenho muita receita que tem só a gema. Então,
Isso. Dou só uma batidinha na batedeira. A sobremesa ficou quanto tempo no forno? Exatamente 8 minutos. Mas o forno naquela temperatura marcada. Em outros fornos, que esquentem mais, 5 minutos serão suficientes. Essa precisão é importante, senão estraga. O erro possível dessa receita é quando a pessoa põe o forno mais fraco e ele fica muito tempo no forno. Aí ele fica seco, perde a graça toda. E agora? Agora a gente põe esse chocolate em cima, espalha direitinho. Essa calda a senhora fez com o quê? Fiz com chocolate de boa qualidade, derretido com creme fresco. Não pode ser creme de latinha nem de caixinha. Creme fresco. Você vê que não tem ciência nenhuma fazer isso. É o chocolate em barra derretido com creme de leite fresco. Isso. No forno baixo ou então no micro-ondas. A gente derrete, pinga uma gotinha d'água. Mas se a gente tiver paciência de picar o chocolate, nem precisa botar água nenhuma. E essa amêndoa é preparada com antecedência, que eu uso ela em muitas sobremesas. Ela é descascada, picada e frita na frigideira com manteiga até ficar nesse ponto certo de crocante. E a senhora usa um caramelo também? Vou usar. O caramelo já chegou aqui. Vamos pegar aqui com... Obrigada, viu? Olha aqui o caramelo. As pessoas me perguntam muito sobre esse caramelo. O cheiro é maravilhoso. Cheiro maravilhoso. O caramelo, o importante dele não é o ponto, é a cor. Ah, a senhora pinga o caramelo. É só porque ele está muito líquido, muito fluido. Assim que ele ficar um pouquinho mais morno, ele fica mais grosso e é mais fácil de botar com esse pinguinho da... E dá um dourado lindo, né? Em cima da amêndoa. Dá um dourado e fica crocante. E as pessoas me perguntam muito sobre o ponto dessa calda. E essa calda queimada, não é preciso ver o ponto, é preciso só ver a cor. Aí eu faço assim, aí é que tem que ter essa panela com biquinho. Quer ver? Escorre um biquinho. Olha, o cheiro que eu tô sentindo daqui, realmente... É a melhor receita que eu tenho no livro. Porque é rápida, fácil e parece que é uma coisa louca. E a gente espera esfriar ou serve quente assim? Morno. Muito quente é ruim. Mas isso com sorvete, mais calda ou sem sorvete. Outro dia eu servi isso com sorvete de tangerina para uma pessoa que gostou bem. Olha, que combinação boa. Eu achei extraordinária. Eu gosto mais de sorvete de creme. Mas tudo bem. Muito bom, né? Muito bom. E essa calda a senhora fez com que chocolate? Chocolate meio amargo. Ah, meio amargo. Esse é o segredo. Para não ficar aquele doce enjoativo. Meio amargo. Dona Laura, eu queria que a senhora me contasse uma coisa. Os seus filhos, eles provavam tudo? Tudo. Uma vez eu fiz um frango frito e eles iam comendo os pedaços. Quando acabei de fritar, não tinha nenhum pedaço para mim. Eles tinham comido tudo. Ficavam em volta. Como eu fiquei em volta com a minha avó. Minha avó cozinhava muito. E eles cozinham? Cozinham, todos eles cozinham. Eu tenho um filho que é o maioral. Ele cozinha assim no instinto, mas ele tem um paladar assombroso. É o meu filho mais velho. O outro filho cozinha muito bem, mas cozinha no ensaio e erro. É cientista. E a senhora tem um neto que cozinha também? Cozinha muito bem. Faz um leitão pururuca para ninguém botar defeito. Olha, e agora eles é que cozinham para a senhora. Eu ainda cozinho bastante. Eles preferem a comida da senhora. A minha filha faz grandes jantares
para 20 pessoas, 30 pessoas, ela contrata só uma pessoa para servir, mas ela faz tudo. Cozinha muito bem, faz sobremesa, faz tudo. cozinha une uma família? Aí eu acho que sim, Olha, claro, uma comida boa une todo mundo em volta da mesa, não é? E deixa boas lembranças. A gente lembra a cozinha da avó, o cheiro que tinha a comida da avó. Mas é magnífico isso, eu gosto muito de fazer isso. Mas eu também gostava de ensinar matemática. Dona Laura é professora de matemática. Eu também gostava. São duas coisas diferentes, mas ao mesmo tempo parecidas. Não é que são parecidos. Tem uma precisão, tem uma precisão. A cozinha, por um lado, tem a precisão, e por outro lado, tem o instinto, o olhômetro, né? E a sua lógica. Também tem. A matemática também tem. Dona Laura, foi um prazer acompanhar essas receitas com a senhora e muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada a você. Muito obrigada. Tomara que você goste do meu chá. Eu vou comer mais. E ele já aprende a preparar.